O mercado de transferências não para e nesse vídeo eu vou trazer as últimas atualizações envolvendo as movimentações coloradas dentro desse cenário, tanto para chegadas quanto para saídas na próxima temporada de 2024. As propostas, segundo o empresário de Maurício e Alan Patrick, chegaram e são propostas milionárias que estariam na mesa do Internacional. A gente vai trazer a real sobre esses valores e essas ofertas e falar também sobre as buscas do Inter no mercado de transferências, o grande sonho da direção para a contratação em 2024 e um zagueiro do Vasco da Gama que surge na pauta colorada e um atacante brasileiro que está no futebol português. Pode desembarcar em Porto Alegre no próximo ano. A gente fala sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito das últimas do Inter no mercado de transferências. Afinal, chegou proposta milionária por Maurício e Alan Patrick, eles podem deixar o Inter? Calma, torcedor, calma. Eu prometo que com as informações que eu vou trazer aqui, vocês vão ficar bem mais tranquilos em relação a isso. A gente fala sobre o grande sonho do Inter no mercado de transferências. O zagueiro do Vasco da Gama que interessa a direção e é o zagueiro que Eduardo Cudê gosta muito em características. E o atacante que está no futebol português, que está na pauta do Inter também. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos. Manda o link do vídeo pros teus amigos, família, namorado, namorada, periquito, passarinho, cachorro, bota todo mundo para assistir esse vídeo, porque tem informação muito importante de Internacional. Aqui a gente ficou o dia inteiro apurando e eu quero trazer alguns detalhes para vocês, tá certo? E claro que esse vídeo e todos os outros sempre com oferecimento de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, é a melhor banca de apostas do país. Bota lá no site KTO.com. Tu que ainda não tem registro e vai fazer o primeiro registro, bota o código DIAS que tu vai ganhar uma bonificação, uma free bet de 20% para dar uma brincada lá em KTO.com. E não é porque o Campeonato Brasileiro terminou que não tem muitas competições rolando por lá. Tem Premier League rolando, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, Campeonato Francês. Tem muita coisa para tu divertir lá na KTO. Amanhã, 11 horas da manhã, Arsenal e Brighton. Tá? O Brighton que é o queridinho aí do futebol inglês nessa temporada, de João Pedro e Cia. Eu tô apostando ainda assim em vitória do Arsenal em casa. Tem Real Madrid e Vila Real. Eu tô apostando em vitória do Real Madrid. Valência e Barcelona. O Barcelona jogando fora de casa, eu tô apostando em empate ou Barcelona. Vai lá em KTO.com, tá certo? Bom, rapaziada, vamos falar de Internacional aqui. E, mais uma vez, um vídeo à noite falando de mercado de transferências, porque a temporada terminou, a janela vai abrir no início de janeiro, mas as movimentações já vêm acontecendo do lado do Internacional. Eu quero começar aqui com uma informação que foi confirmada pelo empresário André Cury, representante de Alan Patrick e Maurício. Ele conversou com Wagner Martins, Vaguinha, vocês conhecem muito bem, e disse que sim, tiveram propostas oficiais do Corinthians, que é sim um interessado nesses dois nomes. Mano Menezes trabalhou com o Maurício, trabalhou com o Alan Patrick, que conhece muito bem o elenco do Internacional, mas que principalmente em relação ao Maurício, é um jogador mais jovem, 22 anos, o Alan Patrick mais veterano, e o Maurício agrada muito o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, que já está naquela fase de transição, na virada do ano vai começar movimentações mais fortes. Segundo o André Cury, empresário dos dois, pintou proposta oficial pelos dois atletas. Vamos lá, tá, pessoal? O André Cury é um empresário muito renomado no meio, muito grande no meio. Ele fez uma das maiores transações da história do futebol, que foi intermediar o negócio entre Barcelona e Neymar, na venda do Neymar do Santos para o Barcelona. Só que ele é um empresário que tenta sempre valorizar os seus ativos. Então, a todo momento, ele diz que tem procuras, tem propostas, enfim, e muitas delas não se confirmam. Então, é importante a gente salientar isso, sim. É importante eu trazer isso para vocês, até para tranquilizar todo mundo e para deixar e colocar todos os pingos nos is. O André Cury, ele tá num processo de tentar a todo custo, principalmente em relação ao Maurício, uma venda, seja para a Europa ou para outros clubes brasileiros. Ele já bateu na porta do Flamengo e ofereceu o Maurício para o Flamengo. E ele está batendo na porta do Corinthians e tentando também viabilizar esse negócio. Só que o Inter vai bater o pé. O Inter não vai negociar esses dois atletas. Segundo o André Cury, tem uma proposta de 4 milhões de euros pelo Alan Patrick, um pouco mais de 20 milhões de reais. O meia de 32 anos não vai sair do Inter.
ele vai renovar o seu contrato com o Internacional, o Inter já está nessas tratativas, então pode todo mundo ficar tranquilo, ele tem contrato até dezembro de 25 e vai renovar até dezembro de 2027, ganhando uma valorização até pela grande temporada que fez por aqui. O Maurício teria uma oferta do Corinthians de 8 milhões de euros, mais ou menos 45 milhões de reais, um pouco mais com encargos e impostos, por 70%, sendo que o Inter tem 50% desse jogador. Ou seja, não seriam 8 milhões de euros para o Internacional, que já não é o que o Inter quer. A gente sempre tratou aqui, o Inter quer entre 10 e 11 milhões de euros pelos seus 50%, metade do que tem pelo Maurício. O garoto de 22 anos é o grande ativo do Inter após a venda do Johnny para o Real Betis da Espanha, e o Inter quer esse valor que eu citei aí, e o Inter vai priorizar uma venda para a Europa. Tanto que teve uma oferta no passado de 7 milhões de euros pelos 50% do Inter do Red Bull Bragantino. O Inter não topou vender porque era um clube brasileiro, e também não era o valor que o Inter já queria na época. E teve mais recentemente uma oferta do Charlotte FC, da Major League Soccer, clube que era do Vini Melo, ex-Inter, do Miguel Ángel Ramírez, também ex-técnico do Inter, que botaram na mesa 8 milhões de euros, o mesmo valor que o Corinthians, só que só pela parte do Inter, e o Colorado não topou. Entre 10 e 11 é o que o Inter quer. 10 e 11 milhões de euros, mais de 50 milhões de reais pelos 50% que tem do Maurício. O Maurício tem contrato até fim de 27, deve ficar para a próxima temporada. O Inter quer tentar valorizar ele mais e ter o ganho esportivo, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Avançando, pessoal, sobre o mercado de transferências. Eu ouvi de uma pessoa do Internacional que sim, Nathan Nandes, volante de 27 anos, uruguaio do Cagliari da Itália, é o grande sonho de consumo, o grande desejo da direção para a próxima janela de transferências e tem tratativas em andamento com o Internacional. Só que é importante a gente destacar, o Nandes tem contrato até meio do ano que vem no futebol italiano, então nessa virada de ano de 23 para 24 ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Sempre vou colocar para vocês, de graça entre aspas, porque tu tem que pagar luvas para o jogador quando tu firma um pré-contrato. Por exemplo, o Vitão agora que está vivendo isso com o Internacional. Só que eu ouvi de uma pessoa importante do Inter que se não der para viabilizar o Nandes agora, para essa próxima janela de verão, o Inter talvez não contrate esse jogador. Por quê? O Inter vai tentar firmar um pré-contrato e tentar uma liberação antecipada para ele vir em janeiro para o Internacional. Só que o Cagliari, para conseguir liberar antecipadamente, vai pedir grana. E talvez não peça pouca grana, se falou em 5 milhões de euros. Esse valor o Inter não vai pagar para ter uma liberação antecipada. E esperar até julho não é o que o Inter queria fazer. Então pode ser que esse negócio não aconteça por esse cenário. Mas sim, eu ouvi de uma pessoa importante do Inter que o Nandes é o grande nome da direção para a próxima temporada e eles estão enlouquecidos querendo tentar viabilizar esse negócio. Bom, avançando, pessoal, mais 2 nomes surgiram no noticiário do Internacional nas últimas horas. Um de um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, algo que o Inter estará buscando. Tem o mercado, tem o Vitão, tem o Nico Hernandes, que é uma incógnita se fica, ele tem um contrato até dezembro de 24, mas talvez não fique, não agradou tanto assim a direção. Não é que não agradou, mas não foi aquilo que se esperava quando entrou, não supriu a ausência do mercado quando entrou, teve até algumas falhas, mas teve outros jogos bons e é importante a gente colocar isso e fazer essa questão. Bom, surgiu nas últimas horas o nome do zagueiro Léo Pelé. Léo Pelé que está no Vasco da Gama e perdeu espaço ao longo da disputa do Vasco na Série A do futebol brasileiro nessa temporada. Foi capitão em determinado momento. Ele foi vendido pelo São Paulo por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais para o Vasco da Gama. E não deve ficar por lá. Ele tem contrato até dezembro de 25, mas daí o Vasco contratou o Medel, chileno, que é volante, mas está jogando como zagueiro, e contratou o Maicon também do Santos, aquele zagueiro que parece o God of War, aquele jogo lá. Ele foi zagueiro de São Paulo também, do futebol europeu, enfim. Mas o Léo Pelé perdeu espaço por lá e pode ser vendido pelo Vasco da Gama. Ele tem contrato até dezembro de 25 e o Bahia de Rogério Ceni, que trabalhou com ele no São Paulo, pediu o jogador. Inter e Atlético Paranaense também sondaram a situação do atleta. Essa informação até foi trazida pelo O Globo, jornal O Globo, um dos principais jornais esportivos também, que traz esportes, né, lá no Rio de Janeiro. E o Inter estaria atento na situação do Léo Pelé. Ele virou reserva ao longo da temporada, mas é um zagueiro de saída de bola. Muita qualidade na saída de bola. Ele começou a carreira como lateral esquerdo, rodou aí entre Bahia, Fluminense, São Paulo, até chegar no Vasco. Já no São Paulo, antes de ir pro Vasco, ele já estava jogando como zagueiro. Se adaptou, é um zagueiro de estatura, enfim, perna esquerda, saída de bola de qualidade e jogo aéreo bem forte. Ele tem 46 jogos na temporada, mesmo que tenha virado reserva ao longo do ano, um gol marcado e 2 assistências. É canhoto, 1,83 m,
eu acho um jogador bem interessante para ser uma aposta, para ser uma reposição para Gabriel Mercado e Vitão no sistema defensivo do Internacional. E o outro nome que surgiu nas últimas horas é uma informação do Jorge Nicola de que o Inter teria interesse em Gabriel Veron, atacante de 21 anos que surgiu no Palmeiras e está no Porto de Portugal. O Inter e outros clubes do Brasil demonstraram interesse nesse jogador. Inclusive, o jornal A Bola de Portugal, um dos principais jornais de Portugal, trouxe que o Botafogo também teve interesse, mas lá no Rio eles já descartaram essa possibilidade. Disseram que ele foi oferecido ao Botafogo, mas o Botafogo não quis abrir conversas. Para quem não lembra, ele foi revelado pelo Palmeiras. Ele surgiu como uma das grandes promessas dos últimos anos, até um pouco antes do Endrick, na base do Palmeiras, e foi vendido por 10 milhões e meio de euros, cerca de 60 milhões de reais para o Porto. No Palmeiras foram 96 jogos e 14 gols marcados. Era uma promessa, era muito mais banco do que titular no time do Abel Ferreira. E aí, em Portugal, ele alternou entre o Porto B, que é basicamente como se fosse sub-20, sub-23 do Porto, a transição aqui para alguns clubes brasileiros, e o time principal, só que ele teve alguns problemas de lesão. Ele teve uma lesão na virilha, em férias, no Porto, quando ele estava disputando, não era nem um jogo beneficente, era uma brincadeira que ele estava jogando lá na sua cidade, que é Rio Grande do Norte. Isso não pegou bem lá no Porto, e aí ele acabou até descendo para o Porto B, não ficou legal para ele lá, e aí em outubro ele voltou. Agora, ele passou a pré-temporada se recuperando desse problema na virilha, né? Ele não teve pré-temporada. E aí, ele teve uma outra lesão agora. Ele foi jogar no mês de outubro, voltar aos gramados e teve uma lesão no adutor da coxa. Tá sem jogar desde o mês de outubro. Tá prometendo aí voltar aos gramados aí entre esse final de 23 e início de 24. Mas seria um jogador bem interessante na pauta do Inter. A questão é que seria empréstimo. Não daria para comprar o Gabriel Veron, porque é um jogador que foi por milhões de euros para lá e o Porto nem gostaria. Porque, vamos lá, Porto perderia dinheiro vendendo o Gabriel Veron, porque ninguém no Brasil pagaria esses 10 milhões e meio, 60 milhões para contratar esse jogador, a não ser clubes como o Flamengo, o próprio Palmeiras ou até, enfim, o Atlético Mineiro. Mas um empréstimo, sim, interessaria o Inter nesse cenário. Dá para ficar de olho, porque os empresários do Gabriel Veron confirmam a informação e querem o retorno dele ao futebol brasileiro, principalmente para ganhar minutagem, porque lá no Porto ele não deve ter essa sequência e essa oportunidade, tá certo? O que tu acha sobre Léo Pelé e Gabriel Veron? Também tem aí como internacional um entusiasmo pelo nome do Nathan Nandes, Alan Patrick e Maurício. Estão mais tranquilos? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.